só deixar o microfone fechado enquanto eu estou começando a gravação, ok? Mas durante o nosso encontro aqui hoje, vocês podem abrir o microfone e me fazer a pergunta que quiserem, que a gente aproveita quem está ao vivo para poder tirar as dúvidas, né? E elaborar o teu próprio protocolo aí de terapia de reposição hormonal. Então, hoje nós vamos falar aqui com as mulheres. Deixa eu abrir o slide. As mulheres que precisam aí repor algum hormônio. Veja se vocês conseguem visualizar o slide que está na tela. Protocolos naturais para os sintomas da menopausa. A Sandra quer fazer alguma pergunta já antes de começar, Sandra? Que ela levantou a mão, não sei se é só para testar, mas pode abrir o microfone. Eu encostei sem querer, na verdade eu ia dizer que tá joinha, estou conseguindo ver. Desculpa. Ah, legal, tá bom. Obrigada, viu, Sandra? Então, pessoal, a menopausa ele é um marco, é um processo, é uma fase da mulher que marca mesmo a história e muda muita coisa no nosso corpo biológico. Os sintomas, eles vão muito além da fisiologia, porque a gente pensa que é só uma onda de calor, é só um sono que começa a ficar bem desequilibrado, mas não é só isso. Causam muitas variações emocionais e mudanças no corpo da mulher, e isso impacta diretamente na qualidade de vida. Tem mulheres que passam bem tranquilas pela fase da menopausa, não apresentam muitos sintomas, e hoje vocês vão entender até o porquê. Compreender esse processo é essencial para que cada mulher se sinta bem vista, ouvida, cuidada, acolhida, e esse é o meu papel aqui como terapeuta, e como mentora dos terapeutas, que vai muito além da gente só tratar um sintoma, realmente reconhecer, acolher a pessoa, entender bem o caso, tudo que ela está passando nesse processo de mudança hormonal que impacta bem forte na vida dela, e oferecer um protocolo único, um protocolo personalizado, porque um produto que serve para uma pessoa, muitas vezes não serve para outra. Então, não adianta vocês irem na casa de produtos naturais e comprarem, por exemplo, todo mundo vai lá, eu quero Angélica, ou quero um chá de amora, porque eu ouvi dizer, que o Dom Quai faz bem. Aí vocês vão lá e ficam testando e procurando comprar um ou outro produto, porque vocês ouviram dizer que melhora as ondas de calor, que melhora o sono, mas não é assim. A gente precisa entender que nosso corpo, nós somos individuais, então o nosso corpo, o que eu demonstro, que a mudança que está acontecendo no meu corpo é único. Então eu vou escolher um protocolo, eu vou montar a minha terapia de reposição hormonal de forma 100% natural, porque quando vocês fazem reposição hormonal, com os produtos sintéticos, químicos, eles têm uma grande chance de causar lá na frente problemas de câncer de mama e muitos outros distúrbios. Aquela famosa frase que fala, eu tomo um remédio que cuida de uma coisa, mas daí ele me dá um efeito colateral e piora outra coisa. É basicamente isso. Repor os hormônios de forma sintética é o que a gente mais ouve, e hoje em dia as mulheres estão buscando uma forma natural. Quais são os sintomas físicos mais comuns que a gente ouve falar das mulheres nessa fase da menopausa? Ondas de calor, isso para mim é bem comum as pessoas me procurarem por esse sintoma.
Palpitações cardíacas podem acontecer nesse processo de distúrbio hormonal. Ansiedade muito forte, aquela ansiedade que causa até a palpitação cardíaca. Distúrbios no sono, isso é bem comum na fase da menopausa, principalmente o que eu escuto as mulheres falarem é que quando elas não conseguem dormir direito por conta das ondas de calor. Elas acordam no meio da noite com muito calor. Enxaquecas recorrentes aos desequilíbrios hormonais e dores no corpo. E também nós temos os sintomas mentais que são comuns, como oscilação de humor, desânimo sem motivo, começa a ficar com aquela angústia, aquela baixa autoestima, confusão mental, memória fraca, bem, e por aí vai, né? Muitos outros sintomas começam a acontecer. Mas a gente pode passar por esse processo com mais leveza e de forma natural, sem agredir o nosso corpo e usando protocolos personalizados. Aqui hoje eu vou apresentar produtos para vocês e vocês vão entender a diferença, inclusive, de suplementação, de fitoterapia, de fito-hormônio e de moduladores quânticos. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre os moduladores quânticos, que são muito semelhantes com florais, mas a gente, quem está me ouvindo, que é terapeuta, já precisa saber que não é um floral. Ele pode ter dentro de um modulador quântico uma frequência de flor, mas não só isso. Um modulador quântico geralmente é um blend que contém essência, frequência floral, contém frequência de vitaminas, frequências de óligos-elementos, que são os minerais, como ferro, por exemplo. Então, é um blend, uma mistura de várias frequências. Então, vamos descobrir o que o teu corpo precisa. Eu vou começar a apresentar aqui os produtos, e é agora que a gente vai, cada um que está me assistindo, começar a montar o teu próprio protocolo natural. Se depois, no final, vocês quiserem que eu ajude vocês, esse é o grande presente que eu quero entregar para vocês que estão aqui ao vivo comigo hoje. Se no final vocês quiserem que eu ajude vocês a montar o teu próprio protocolo, você abre o microfone lá no final que eu apresentar todos os produtos, aí eu te ajudo a montar o teu protocolo, tá? Porque às vezes você vai escutar eu falar aqui de 10 produtos e você, os 10, eu quero usar os 10. Não, não é bem assim. Eu sempre falo para você escolher de 3 a 4 produtos, porque não precisa você usar todos eles, ok? Bom, vamos falar de suplementos. O que são suplementos, pessoal? Suplementos são vitaminas e minerais que não pode faltar no nosso organismo. A suplementação, ela não é um floral, ela não é uma frequência, ele realmente é o princípio ativo de uma vitamina, princípio ativo de um mineral, como, por exemplo, o complexo B. Eu não estou falando de um floral de complexo B, eu estou falando de um suplemento de complexo B. Vitamina C, vitamina D. Aqui nesse slide eu coloquei todas as vitaminas e os minerais e até alguns aminoácidos e coenzimas que são importantes para o sintoma da menopausa. Então, veja bem, complexo B é importantíssimo uma mulher que está passando pelo processo de menopausa, ela suplementar, ela repor, ela ingerir vitamina B12 e vitamina B6. Vitamina C, porque ajuda a absorver todos os outros nutrientes do que você já se alimenta, aumenta a imunidade, a gente sabe disso. Vitamina D aumenta a imunidade. Cálcio e magnésio são os minerais que o nosso corpo, quando ele vai envelhecendo, ele precisa de reposição, porque a gente já não absorve com a mesma força e com a mesma naturalidade quando a gente come uma banana, por exemplo. Eu não absorvo 100% do nutriente que tem ali na banana, então eu preciso fazer uma reposição. Ferro, silício,
Silício é legal, que eu vou explicar para vocês aqui. É um mineral que ele ajuda muito a fortalecer a raiz do cabelo, ele ajuda a melhorar a textura da pele e ajuda a fortalecer unhas, o silício. É natural que o nosso corpo, quando vai envelhecendo, a gente diminui a produção de hormônios, e quando a gente diminui a produção de hormônios, a gente automaticamente diminui o nível de silício no nosso corpo. Por isso que a pele começa a ficar flácida, começa a ficar, às vezes, ressecada, começa a ter muita queda de cabelo e começa a ficar com a unha fraca, porque a gente vai tendo uma deficiência de silício. E para quem não conhece, silício, ele é um óleo-elemento que ele, numa composição homeopática, ele se transforma no nosso sal de Schussler silícia. E eu recomendo muito o silícia em vários protocolos. Primeiro, porque eu sou fã e apaixonada dos sais de Schussler, pelos sais de Schussler, são 12 sais. Depois vocês podem até ver no canal do YouTube, Lissa Quinel Oficial, que eu tenho vários vídeos sobre sais de Schussler. Inclusive, tem um vídeo recente, Emagreça com Saúde, que é um protocolo com sais de Schussler. E por que eu estou falando isso? Porque a gente vai utilizar o silícia dentro dos protocolos aí que vocês vão ver aqui mais para frente, tá? Iodo é um mineral que é bem importante para a mulher nesse processo da menopausa. ZnCu, para quem não conhece, é um composto de zinco e cobre, tá? Só que ele tem que ser composto, daqui a pouco vocês vão entender por quê. MnCO é um outro composto de óligos-elementos, que é o manganês cobalto. Também daqui a pouco eu explico por que ele é importante e se precisa para o seu protocolo, tá? Coenzima Q10, eu amo coenzima Q10, ele ajuda muito na nossa saúde mental, na nossa parte neurológica. Ômega 3 é o suplemento mais vendido no mundo. O suplemento mais vendido no mundo é o ômega 3. O ômega 3, o que é rico em ômega 3? Peixe, por exemplo. Peixe, salmão é rico em ômega 3. E tem a nossa dieta diária, elas muitas vezes é baixo, não tem riqueza de ômega 3, por isso que a gente precisa complementar, tá? Eu deixei anotado aqui nesse slide o Vital Power, que é um produto que eu gosto muito. Ele está em falta no momento, mas em breve a gente já está recomeçando a produção dele. Ele contém cálcio, magnésio, vitamina D3 ativada, iodo, ômega 3, colágeno tipo 2, que é bom para os nossos ossos e músculos, e contém o silício. Ele é bem poderoso para suplementação de mulheres na menopausa, ok? E eu também deixei aqui um outro suplemento que eu gosto muito, do Multicatal, da marca Catal Medic, porque ele tem o complexo B dentro dele, ele tem iodo, ele tem zinco, ele tem a vitamina C, ele tem coenzima Q10, e ele tem a vitamina D. Então, esse suplemento, ele é em pó, sachê. Eu também gosto muito dele para suplementar, se for o caso de uma deficiência de vitaminas B, ok? Agora eu vou explicar para vocês sobre fitoterápicos e fitohormônios. Vocês vão entender que os fitohormônios que eu costumo ensinar vocês a usarem é da marca da Real Max, e eles são a propriedade, a composição dos fitohormônios, eles vêm dos fitoterápicos. O que é fitoterápico, gente? São os chazinhos da vovó. O chá encapsulado é o que você vai lá na casa de produtos naturais e compra, por exemplo, uma maca peruana. Já ouviram falar? Maca peruana? Ou você vai lá comprar, fala aí para mim alguém, um produto que é bem famoso, que todo mundo vai comprar, prímula, óleo de prímula. Isso é fitoterapia. Dom Quai, Angélica, dente de leão, tudo que é a base de planta.
O extrato vegetal, ele amassado, moído, encapsulado, ele vira aqueles suplementos que você compra na casa de produtos naturais. Isso é fitoterapia. Só que existem alguns fitoterápicos, algumas plantas, que ajudam o corpo humano a produzir hormônio. E essas plantas que ajudam o nosso corpo a repor hormônios, a Reomax transformou e trouxe para o mercado nacional como os fito-hormônios. Os fito-hormônios, eles são grupos de compostos não esteroides encontrados nesses vegetais, ou seja, nessas plantas de fitoterapia. São classificados como moduladores seletivos de receptores estrogênicos. Aqui a gente já começa a falar sobre esses desequilíbrios hormonais que a mulher sofre. Só deixa uma aluna aqui entrar. Esses compostos, eles apresentam uma estrutura molecular que tem a capacidade de adesão aos receptores celulares hormonais e podem agir tanto como agonistas quanto antagonistas do estrogênio. Então, gente, se vocês querem fazer terapia de reposição hormonal de forma 100% natural, aqui eu vou apresentar para vocês 6 fito-hormônios que são importantíssimos para o teu protocolo. Dentro desses 6 fito-hormônios, você vai escolher pelo menos 2 ou 3 para o seu protocolo natural. Muito mais importante esses fito-hormônios que eu vou apresentar agora do que os suplementos que eu apresentei agora há pouco. Os suplementos vocês só vão utilizar se você sabe que você tem deficiência de vitamina D, se você sabe que você tem deficiência de complexo B. Então, se você faz exame e sabe que você tem deficiência de alguma vitamina, aí sim você inclui no teu protocolo. Agora, se não sabe, se você não tem deficiência, você vai escolher 3 fito-hormônios que eu vou apresentar agora. Por que eles são tão importantes, esses fito-hormônios? Porque são plantas que ajudam o teu corpo a aumentar o nível de estrogênio ou progesterona. Vamos ver quais são as plantas e o que a planta faz com essa ação estrogênica. A menopausa, ela causa uma diminuição natural da produção de estrogênio pelos ovários, causando ondas de calor, ressecamento vaginal, que é bem comum na mulher que está passando pelo processo de menopausa, e também causa riscos de osteoporose. O que faz, então, você ter onda de calor, ressecamento vaginal e sofrer com a osteoporose? A falta de estrogênio. E existem plantas que ajudam o teu corpo a voltar a produzir, ou pelo menos você começa a repor o estrogênio que está faltando. Então, a terapia de reposição hormonal com estrogênio pode ser usada para diminuir esses efeitos. E quais são os produtos? Anotem aí. Pode ser o Simici, ou o Clover, ou o Soy. Eu vou explicar e apresentar cada um deles para você descobrir qual que você precisa, ou os quais, tá? Então, se você tem esses sintomas que eu acabei de falar, são esses 3 produtos importantes. Ondas de calor, ressecamento vaginal e osteoporose são os produtos Simici, Clover ou Soy. A gente já vai descobrir. Agora, nós também temos os fito-hormônios que têm uma função de ação progesterônica. Na menopausa, a progesterona ela age em conjunto com o estrogênio, nunca sozinho, para auxiliar o alívio, como ondas de calor. E olha só, a progesterona ela afeta muito mais a parte mental e emocional da mulher, que é causando insônia e alteração de humor. Inclusive, aquela melancolia, aquela angústia, muito mais a falta de progesterona do que a falta de estrogênio. Só que progesterona não anda sem estrogênio, ok? Não é recomendado usar a progesterona sem o estrogênio,
para tratar a menopausa, devido ao risco aumentado de hiperplasia endometrial, que é uma proliferação excessiva do endométrio, ok? Então, quais são os dois produtos que têm ação progesterônica? Ian e Angel. Vocês já vão saber quais são as plantas que esses produtos se referem. São plantas bem conhecidas, tá? Então, anotem aí. Vou começar apresentando primeiro o Angel, que vem de uma planta super conhecida como angélica. Quem aí já foi em casa de produtos naturais, possivelmente já se deparou com angélica. Ou ainda alguns conhecem como Dong Quai. Dong Quai e angélica é a mesma planta, tá? E que na linha dos fito-hormônios da Realmax nós chamamos de Angel. Esse produto, ele contém fitoestrogênios. Essa planta, ela é considerada um ginseng feminino. Quem aí já ouviu falar do ginseng? O que o ginseng faz? O sucesso do ginseng que a mulherada conhece é como libido, aumenta a libido. Por que ele aumenta a libido? Porque ele dá energia, ele dá disposição. Então, se você precisa de energia, disposição, se você tem. E quando aumenta a libido, o que eu estou falando? Que ele melhora a secura vaginal. Então, se você tem secura vaginal, falta de libido, falta de disposição, desânimo, você precisa desse produto. Anota já no seu protocolo. É o Angel que você precisa. Um deles, tá? Protocolo de fito-hormônio, sempre você vai escolher no mínimo 2 e no máximo 3. Ok? Muito bem, agora eu vou apresentar para vocês o Ian mexicano. O Ian mexicano, ele também é um produto que contém fitoestrogênio. Ele contém uma estrutura molecular semelhante da progesterona humana. Desculpa, eu falei fitoestrogênio, não. O Ian mexicano é o da progesterona. Ele estimula os receptores hormonais, melhorando a depressão, também melhora a libido, melhora a TPM, se a mulher tem esse problema, melhora o climatério, diminui os fogachos e ajuda a prevenir a osteoporose. Lembra que eu falei que o estrogênio e a progesterona precisam andar juntos? Então, Liz, eu posso usar o Angel junto com o Ian? Claro, pode usar sim esses dois juntos, ok? O Vitex, pessoal, é o terceiro produto que eu vou apresentar aqui, a terceira planta. Ela não é tão conhecida, mas existem também na casa de produtos naturais, como Vitex agnus castus. Essa planta aumenta a produção de progesterona também, por aderir os receptores de dopamina, que é o hormônio do prazer, auxilia no tratamento da menopausa. Eu gosto muito do Vitex para aquelas mulheres que costumam ser muito tensas, que têm problemas de insônia, e sabe que tem a tensão aqui nos ombros, no pescoço, vive com dor nessa região, já mostra que é uma mulher muito tensa, ou está numa fase, nesse processo da menopausa, com essas dores aqui nos ombros. Essa tensão, o que ajuda muito a equilibrar isso é esse produto Vitex, porque o Vitex, ele é o receptor da dopamina, que é o hormônio do prazer, então ajuda a mulher a relaxar. Liz, eu posso usar o Vitex junto com o Angel? Sim, claro que pode, já anota aí o qual você está se identificando. Posso usar o Vitex junto com o Ian? Com certeza pode. Anota que você pode usar. Ok? Além disso, é importante eu explicar também uma coisa. O Vitex não só ajuda no tratamento da menopausa, mas ele ajuda muitas mulheres que estão com problema de infertilidade, mulheres mais jovens, que não estão conseguindo engravidar, pode usar o Vitex, ou mulheres que ganharam neném, mas têm pouco leite, já entra imediatamente com o uso do Vitex, ele ajuda na produção de leite, do leite materno,
tá? Então, ele tem várias funções, o Vitex. Se vocês querem saber um pouquinho mais sobre a composição desses fito-hormônios, na aula anterior, que eu gravei há 15 dias, se não me engano, tá no canal do YouTube, tem uma aula sobre desequilíbrios hormonais. Eu explico a composição de cada um desses fito-hormônios, ok? Também nós temos o próximo, que é o Simici. O Simici, ele vem da planta Simicifuga racemosa. Tem algumas pessoas que conhecem, não é tão conhecido, mas existem algumas pessoas, alguns terapeutas que já conhecem. Ele é famoso porque ele contém fitoestrogênio. Essa planta ajuda a diminuir intensamente os fogachos, que é um sintoma da menopausa, melhora a atrofia vaginal também, que é aquele ressecamento vaginal, diminui os sintomas do climatério, indicado para as mulheres com contraindicação para TRH, que é a terapia de reposição hormonal. Se uma mulher já foi ao médico e o médico falou que devido ao histórico dela, devido já ter tido problemas, por exemplo, como câncer de mama, ela não pode repor hormônio, o Simici é uma planta que ela pode repor sem contraindicação. Tá? Então, se eu falei aí do Angel, do Ian, você estava em dúvida se pode ou não pode, porque você já teve um processo de câncer, por exemplo, descarta os outros que eu falei e usa o Simici, ok? E nós temos também o SOI. O SOI, ele contém fitoestrogênio. Essa planta ajuda a prevenir osteoporose. Ela tem ação nos receptores alfa e beta estrogênicos. E devido à presença dos ácidos graxos essenciais, ele contém o famoso ômega 6, que é o óleo de prímula. Ele possui uma ação antioxidante no corpo e anti-inflamatória. Então, se você é uma mulher que tem muitos processos inflamatórios, que precisa fazer uma desintoxicação orgânica, escolha o SOI primeiro no seu protocolo. Anota aí, gente. Agora eu vou falar sobre o clover, que é a nossa planta famosa chamada trevo vermelho. O trevo vermelho, ele contém isoflavonas, que são compostos dos fitoestrogênios. Essa planta ela ajuda a diminuir os fogachos da menopausa e ela previne a osteoporose. O clover, eu gosto bastante dele também para uma pessoa que precisa fazer um detox, tá? Ele ajuda bastante a diminuir os fogachos e ele tem essa ação também de limpeza, ok? Então, aqui eu apresentei para vocês os 6 fito-hormônios. Eu vou continuar apresentando para vocês os próximos produtos, mas os principais são esses 6 fito-hormônios que eu acabei de apresentar. Então, se você já escolheu 2 ou 3 fito-hormônios, agora os próximos, eles são como um complemento ao protocolo, ok? Aí você só vai complementar se você perceber que você realmente precisa. Então, fitoterápicos. Tem muita gente que fala para mim assim, Liz, mas eu ouvi falar mais do Amora. Eu ouvi falar muito mais da Amora do que desses que você falou. A Amora é muito conhecida e também é uma planta muito boa. Se você quiser, você pode ir em uma casa de produtos naturais e escolher a Amora, porque ela tem ação estrogênica. Só que, se você está montando o teu protocolo natural, o que você pode usar no lugar do Amora? Ou o Simici, ou o Clover, que é o trevo vermelho, ou o Soy, que é a soja, porque são os 3 produtos que contêm essa ação estrogênica. Não necessariamente você precisa que seja a Amora, tá? E outro produto que é bem conhecido para as mulheres da menopausa é o óleo de prímula, que já tem dentro do produto SOI. Então, olha só, o SOI, você pode, se você escolher o SOI, você está tendo o óleo de prímula e o Amora junto, fazendo a mesma ação, digamos assim,
tá bom? Agora eu quero apresentar para vocês os oligoselementos que podem complementar o protocolo de uma mulher. Como que você vai saber se você precisa? É só ver pelo que eu vou ler aqui para vocês. Só vai usar iodo, é um mineral, é um oligoelemento. Você só vai usar iodo numa mulher que ela precisa porque ela tem um distúrbio na glândula da tireoide, ou hipotireoidismo ou hipertireoidismo. Então, associa o iodo junto. Se você já indicou, por exemplo, o Vital Power, não precisa associar o iodo ao oligoelemento, porque já está suplementando lá dentro do Vital Power o iodo. Ok? O ferro, por exemplo, é indispensável no desenvolvimento de muitas funções do nosso organismo. Ele ajuda muito a melhorar os fogatos da menopausa. Só que se você já está usando um protocolo com fitormônios que são próprios de reposição hormonal, às vezes não precisa do ferro. Quando que você vai usar o ferro? Você vai usar ele se a pessoa já tem um problema de anemia, por exemplo. Usa o ferro. Uma outra situação é se a pessoa tem a ferritina alta. Ela não, se ela já tem a ferritina alta, ela não pode suplementar com ferro. Então, esqueçam o Vital Power, esqueçam esse que eu anotei aqui no slide, o ferro mais vitamina C, é um suplemento da Catal Medic, se vocês precisarem suplementar ferro numa pessoa. Mas a ferritina alta é um desequilíbrio do ferro. E o que vocês podem usar para equilibrar o nível de ferro? O que significa equilibrar? Se eu tenho muito ferro, eu quero diminuir. Se eu tenho pouco ferro, eu quero aumentar. O ferro oligoelemento. O ferro oligoelemento, ele nunca vai sobrecarregar o teu corpo de ferro e nunca vai deixar baixo o nível de ferro. Ele é o que vai causar, o oligoelemento é que vai causar o equilíbrio, tá? Então, aqui fica uma dica: se uma mulher tem um problema ou de ferritina alta ou de baixo ferro, vocês podem utilizar, incluir no protocolo de fito-hormônios dela, o ferro oligoelemento, tá? Agora, eu vou explicar sobre aqueles dois produtos que eu falei para vocês que precisava ser compostos. São dois minerais compostos. A MnCO. O manganês cobalto, ele é um composto que atua no terreno constitucional. O que ele faz? Tem muitas mulheres que estão numa desordem total fisiológica, com problema de corrimento, com problema de pressão alta, com problema de insônia, vários problemas que não são só desequilíbrios hormonais. Vamos pegar aí, tipo, varizes na perna, má circulação, vários outros problemas. Vai fazer um exame laboratorial, um exame de sangue, ela está com colesterol alto, ela está com, sei lá, anemia, ela está com várias coisas. Então, se você tem esse perfil de vários desequilíbrios orgânicos, teu corpo está todo em desordem, utilize, pelo menos no primeiro mês, a Diátese 3, que é esse suplemento. É um suplemento, não, ele é um oligoelemento, manganês cobalto junto. Esse oligoelemento, se você utilizar ele no primeiro mês, em jejum, dentro do teu protocolo lá de fito-hormônios, só o primeiro mês você já está voltando o teu corpo para um equilíbrio normal, para o teu terreno de origem, o terreno constitucional. O teu terreno biológico está em desordem total. Utilize a Diátese 3, manganês cobalto. Só o primeiro mês, a dosagem dele depois eu passo para vocês em jejum, tá? Agora, eu não tenho esse histórico de desequilíbrio geral, assim, eu não tenho muitos problemas. O meu problema mesmo é o hormonal, é só o hormonal. Então, é uma desordem, é uma desadaptação endócrina. E quem que faz esse trabalho no teu corpo? A hipófise e a suprarrenal.
São duas glândulas que ajudam o teu corpo a produzir hormônios. E aí, o que você vai utilizar se você tem um desequilíbrio ou uma preguiça nessas duas glândulas? Essas duas glândulas não estão trabalhando direito. Então, você vai utilizar o ZNCU, que é a diátese 5, o zinco-cobre. É um combinadinho aí de óleos elementos. Também vai utilizar ele em jejum e só no primeiro mês, só para você dar uma força e uma potência para essas glândulas, hipófise suprarrenal. Alguma pergunta até aqui, pessoal? Agora só falta um pouquinho eu terminar apresentando os últimos produtos. Vou seguir. Depois, se vocês quiserem, vocês podem abrir o microfone, tá bom? Tudo certo, legal. Um último produto, último não, porque eu tenho mais uma dica aí para vocês, que vocês podem utilizar no protocolo de vocês, e esse é um corretor biocelular sistêmico. Ele contém, é um blend, tá? É um modulador quântico. Ele contém extratos vegetais, ou seja, extratos de plantas, essências florais, geralmente utilizadas os florais de Minas, que tem muitas pessoas que me perguntam se é floral de Bach. Algumas vezes tem floral de Bach em alguns produtos moduladores. E algumas associações minerais, que são esses óleos elementos que eu apresentei para vocês. Ele atua, esse produto chamado FEME, ele atua no sistema reprodutor feminino como um todo, ou seja, nos ovários, na tuba uterina, no útero, na vagina, na vulva. Ele é um modulador do sistema reprodutor feminino. Se for utilizar o FEME dentro do teu protocolo de fito-hormônios, principalmente para mulheres que têm problema de mioma, têm problemas de infertilidade, têm problema de endometriose, que mais? São problemas, cistite tem que procurar um médico imediatamente, porque tem que tratar primeiro a infecção, mas depois pode usar o FEME para tratar o sistema reprodutor feminino. Então, nesses casos, você vai utilizar o FEME por, no mínimo, 3 meses. Menos que isso, não adianta. Posso incluir o FEME dentro do meu protocolo de fito-hormônios para reposição hormonal? Pode, não tem problema. Se você não se importar em usar muitos produtos, 4, 5 produtos, pode utilizar. Ele nunca vai fazer mal, só vai fazer bem e complementar o tratamento, obviamente. E aí, eu vou apresentar o meu queridinho sal de Schussler, que eu não poderia deixar de falar sobre ele, que é o Silícia, que é o ácido de silício, eu falei no começo dessa apresentação. Você pode incluir no protocolo se você quiser, ele está diretamente ligado com a diminuição hormonal. Quando a produção dos hormônios diminui, o nível de silício automaticamente diminui, por isso que o cabelo começa a ficar mais ressecado, a ter queda de cabelo. Esse sal de Schussler pode ser incluído num protocolo com o fito-hormônio, ou posso usar o FEME, que é um modulador quântico do sistema reprodutor feminino, junto com o silícia? Claro que pode. Posso usar o silícia com os suplementos que você falou, o Vital Power? Claro que pode. E com os óleos elementos? Com certeza. O silícia é o sal de Schussler número 12. Para você saber, ele tem essência do silícia dentro do Vital Power também. Então, se você já usa o Vital Power, você pode incluir fito-hormônio no lugar do silícia, porque o silícia já estava dentro do Vital Power, tá bom? Como um extrato, como suplementação. Tá? E óleo essencial, muitas mulheres que amam, são apaixonadas pelas essências, então vocês podem usar o gerânio. O gerânio, ele é o óleo da feminilidade, é um óleo essencial. Eu coloquei aqui a marca do Terra, que é a marca que eu mais gosto, mas existem infinitas marcas hoje
que você pode utilizar. O do Terra, ela tem uma concentração mais forte, estimula a função das glândulas que controlam a produção dos hormônios sexuais, ela equilibra os hormônios, a menopausa, a TPM, problemas menstruais como cólicas, fluxo menstrual, estresse, e traz mais feminilidade para a mulher. Agora, adianta eu usar só o óleo essencial num difusor, ou pingo uma gotinha na mão, cheira, ou coloco uma gotinha lá na região pélvica? Pode utilizar? Sim, pode. Mas se você utilizar só o óleo essencial e não fizer a reposição com os fito-hormônios, você não vai ter um resultado eficiente, tá? O gerânio eu trago aqui como um óleo essencial para quem gosta dos óleos e quer complementar aí o seu protocolo. Outras dicas que vão precisar seguir para melhorar esses sintomas, principalmente insônia, pessoal, estresse, irritabilidade da mulher na menopausa. A alimentação, uma alimentação bem equilibrada, rica em frutas, verduras, grãos integrais. Isso vai ser muito importante durante esse processo. Atividade física, isso melhora a energia, melhora a qualidade do sono. As mulheres que gostam de atividade física e fazem disso mesmo, faz parte do dia a dia da mulher, pode utilizar também um outro suplemento, anotem aí, porque eu acho que eu esqueci de colocar aí nos slides, mas a maca peruana. A maca peruana, deixa eu até ver se... Ah, não está aqui mesmo, esqueci de colocar. A maca peruana é um fitoterápico que pode ser utilizado para as mulheres com falta de libido, mas ele tem algumas contraindicações. Ela não pode ser usada em mulheres que têm problemas cardíacos, palpitações no coração, e não pode ser usado em quem não faz atividade física. São para as mulheres que querem aumentar a libido, disposição, energia, e ele tem uma função hormonal também, a maca peruana, melhora muito o humor, a qualidade de sono, só que ele é indicado para as mulheres que fazem atividade física constante, tá? E o sono, você precisa criar um ritual para ter uma rotina de sono bem consistente, que melhore essa qualidade do sono durante esse processo da menopausa, porque o sono é fundamental para ajudar o teu corpo a absorver os produtos que eu apresentei aqui hoje. Ok? Aqui meu último slide é com o meu telefone. E também não posso deixar de falar que eu tenho o curso completo dos fito-hormônios, eu juntamente com a doutora Rafael Navarrete. E em breve nós estamos convidando um médico para dar aula nesse curso também, vai ter uma aula ao vivo com ele, que ele vai falar sobre todos esses hormônios que eu falei para você, sobre dopamina, serotonina, estrogênio, progesterona, testosterona. Ele vai fazer uma aula só sobre hormônios em breve, e o link do curso eu vou deixar no PDF para vocês e aqui na descrição do canal do YouTube, tá bom? Agora, pessoal, eu quero agradecer a presença de quem estava ao vivo e quero também aproveitar, convidar vocês para ficarem lá no grupo VIP dos produtos naturais, porque eu vou trazer mais aulas gratuitas para vocês conhecerem outros produtos, ok? Eu vou fechar a gravação agora e deixar aberto somente para quem vai querer aqui fazer perguntas, quem está ao vivo, para eu ir montando o protocolo de vocês. Tá bom, pessoal? Assim eu acho que fica mais preservado, né?